Olá, gente! Essa é a nossa terceira aula de Sociologia e hoje a gente vai trabalhar de uma maneira diferente. A gente vai ver um assunto que vocês já conhecem, que vocês deram provavelmente em História, que é sobre o desenvolvimento e origem do Estado moderno, só que a gente vai relacionar com alguns conceitos da Sociologia na atualidade também. Para isso, a gente vai dar uma recapitulada bem rapidinho na história. E a gente vai voltar lá para a Idade Média, onde o que imperava era o feudalismo. E o feudalismo é caracterizado pela descentralização do poder. Só que aí, no decorrer da história, nós vamos ter a crise do feudalismo, onde a terra ela não vai mais ser a fonte de riqueza dos senhores feudais, porque eram eles que controlavam, e agora a forma de ganhar dinheiro vai ser o comércio. Então aí surge uma nobreza, uma burguesia progressista também, ou seja, uma burguesia que quer começar a se meter nos assuntos políticos, né? E aí a gente vai ter a monarquia absolutista. Daí data o desenvolvimento da monarquia e também do Estado. Existem duas interpretações sobre o surgimento do Estado. A primeira delas é o justnaturalismo, que diz que o Estado nasceu de maneira espontânea, de maneira natural. E é Aristóteles que representa essa versão. E existe o contratualismo. O contratualismo diz que o Estado surgiu por meio de um contrato social feito entre a sociedade e o Estado, onde foi decidido coletivamente entre todos os membros da sociedade que o Estado seria o grande representante e o grande protetor dessa sociedade. E essa é a teoria que a gente vai trabalhar. Existem dois momentos, segundo os teóricos do Estado. Existe o momento da sociedade que ela está no estado de natureza e existe o momento da sociedade que ela está no estado civil. Do que isso se trata? No estado de natureza é a sociedade antes do Estado. Não tem Estado. E o Estado civil é a sociedade é o estado da sociedade depois da formação do Estado. Para o Thomas Hobbes, os seres humanos, antes do Estado civil, ou seja, no estado de natureza, eles são egoístas, maus, ou seja, eles vivem brigando a todo momento. Eles competem, eles se matam. Então, para isso que o Estado surge. O Estado surge para colocar ordem naquela sociedade através do medo e da violência. E aí, para o Hobbes, o Estado, juntamente com toda a violência, toda a opressão, todo o terror, estaria personificado na forma do rei, ou seja, num Estado monarquista, absolutista, que seria o perfeito para ele. Dessa forma, as pessoas viviam sempre com medo da violência, da opressão, o que leva a gente a pensar que a cada tipo de Estado existe um sentimento e uma posição para as pessoas. No caso do Estado absolutista, era a posição de subordinação. É uma das questões que a gente precisa pensar quando nós estamos falando sobre estratificação social. Mas o que é a estratificação social? É a ideia de que existem diferenças, tanto políticas, sociais ou econômicas, religiosas também, dentre os membros de uma sociedade. E essas diferenças vão estar separando esses indivíduos por camadas sociais ou por grupos sociais, e essa separação vai influenciar diretamente no modo que essas pessoas vivem. E a estratificação, ela não é natural. A estratificação social, ela é resultado de ações dos agentes sociais de uma determinada sociedade que vão estar em conflito. O primeiro que a gente vai falar é sobre o sistema de casta, que já existiu na Índia, a gente vai falar dele, mas também existe no Nepal, no Sri Lanka. Do que isso consiste, gente? É determinar a função de uma pessoa na sociedade a partir do seu nascimento, ou seja, não tem mobilidade social nenhuma. E o que acontece é que quem determinou essa divisão foi o deus Brahmani, que é o grande deus hindu, e essa tradição, ela diz que os indivíduos que nasceram da cabeça do deus Brahmani, eles vão ter um alto privilégio na sociedade, ao contrário dos intocáveis, os Dalits ou os párias, que vão sofrer um forte preconceito na sociedade. Um grande exemplo dessa tradição
foi na novela Caminho das Índias, em que a gente tinha os intocáveis, né, que eram os Dalits, e a gente tinha os Brahmanes, que eram aqueles que estavam sempre cobertos de muitas cores, muitas riquezas, muita comida. E existiu o Barruan na novela, não sei se vocês lembram, mas os pais do Barruan, eles foram queimados vivos por terem tocado sem querer no seu patrão. Então isso mostra essa grande discrepância que existia nesse sistema. Realmente não podia ter contato com uma casta superior com a inferior. Mas esse sistema ele já foi abolido da Índia em 1947. Só que o que acontece é que essa tradição de preconceito com as castas inferiores, ela permanece até hoje, porque foram décadas, né, dessa tradição, o que deixou muitas marcas na sociedade. Nosso segundo exemplo é o sistema de estamentos. O sistema de estamentos ele foi mais presente na Idade Média, ali pela Europa. A gente falou do sistema de castas antes, e no sistema de casta a mobilidade social é zero. Do que se trata essa mobilidade? A mobilidade é você poder mudar a sua posição na sociedade, você poder ascender ou descender. Então, no estamento, essa mobilidade ela pode acontecer, mas ela é muito difícil. Então, a gente está falando das sociedades feudais, camponesas. Essas sociedades, elas tinham uma mobilidade muito difícil. Só acontecia se houvesse um casamento entre uma pessoa nobre, uma pessoa do campo, camponesa, né? E esse casamento ia poder elevar, ascender essa pessoa no estamento. A sociedade de casta, ela era marcada pela religião, né? E já o estamento, ele vai ser marcado pelos bens, pelas posses das famílias, né? Também é passado de pai para filho. Então a gente vê que o estamento ele é mais político. O político também vai ser relacionado, vai ser puxado para a área econômica, para a questão social, também automaticamente. E o nosso terceiro e último exemplo vai ser as classes sociais. As classes sociais, elas são presentes no sistema capitalista, ou seja, é o tipo de estratificação social que predomina hoje em dia no mundo. Esse tipo de estratificação social ele vai ser marcado pelo poder de consumo. Então, cada tipo de estratificação é marcado por alguma coisa, né? O sistema de casta é marcado pela religião, o estamento é marcado pelos bens, pelas posses, e as classes são marcadas pelo seu poder de consumo, seu poder de comprar coisas. E a mobilidade nesse sistema, ela é altíssima, ou seja, um dia você está muito rico e pode acordar muito pobre. O que caracteriza esse tipo de estratificação social é a nossa mobilidade. Mas essa mobilidade não é uma mobilidade de baixo para cima, e sim uma mobilidade de cima para baixo, ou seja, é mais fácil você de rico ficar pobre, né, vamos dizer assim, do que de pobre você ficar rico de uma hora para outra. Esse tipo de divisão de classes sociais, ela surge da relação que a gente tem com os meios de produção, da gente lembrar lá da nossa aula do Marx, né? E ou somos proprietários dos meios de produção ou não somos proprietários dos meios de produção. Então, ou é uma ou é outra. E dessas duas relações opostas surgem a burguesia e o proletariado, né? Só que essa burguesia, esse proletariado, com o passar do tempo, ela vai se especificando cada vez mais, ou seja, hoje nós não temos só a burguesia e proletariado. Aqui tem um esquema que ilustra mais ou menos como é que está a situação hoje no Brasil das classes sociais, e como vocês podem ver, é muito diverso, né? Não é só burguesia e proletariado. O que a gente pode perceber com isso? Que, mesmo que as classes sociais elas mudem, a gente ainda permanece numa desigualdade que é agravante e que também existe dois polos, que são as pessoas que têm mais e as pessoas que têm menos. E no meio disso tem algumas pessoas que têm mais do que as pessoas que têm menos. A gente pode ver que 1% só concentra muita riqueza
enquanto 50%, mais da metade da população, 80% estão aí nos trabalhadores que estão garantindo o sustento, a produção do Brasil, e mesmo assim estão na camada inferior, com muita desigualdade social.